projeção, ela deve estar aparecendo aí para vocês, né? Tá dando para ver? Tá, né? Deixa eu ver aqui. Dá para ver, sim. Dá para ver. Então, o que nós estávamos conversando? Que muitas confusões que às vezes a gente vê no espiritismo, né, é por falta de nós termos a referência, né? É isso que a gente estava colocando aqui no começo. Porque na nossa linguagem, para nos expressarmos e para que a gente se entenda, isso é transcrito, né, em palavras que vai gerar na nossa mente símbolos, né, e significados. E o fato das comunicações, sejam escritas, sejam faladas, né, elas estarem gerando esse simbolismo em nós, que o Herculano Pires ele vem trazer um tratado bem interessante, que a doutora Irvênia fez umas palestras para nós, que é o Espírito e o Tempo, né, onde ela vai falar, o Herculano vai colocar lá, isso também não é dele, ele pega dos filósofos, né, dos horizontes do passado, e quanto isso ainda grita e ecoa dentro de nós. Então, nós temos o simbolismo, nós temos os símbolos, o simbolismo de tudo isso, e nós temos o referente disso, né? E para nós, da doutrina espírita, né, e é isso que nós estávamos conversando aqui no começo, que Kardec deu uma grande importância ao primeiro capítulo, ao capítulo 1 do livro da Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando, que no caso da nossa tradução aqui, está como a natureza da revelação espírita, mas pode também ser traduzido por caracteres da revelação espírita. E Kardec deu tanta importância a esse primeiro capítulo que ele soltou, eu peguei aqui no Kardecpedia, essa tem 40 folhas, né? Essa tradução aqui de um facílimo, de 1868. Então, ele solta aqui esse livro, né, esse livreto, aonde vai constar desde a primeira revelação até a última, que ela é igualzinha, eu vou pegar aqui na última folha, né, que é a 62ª. Olha lá, 62 aqui. Então, e isso é tão importante que ele colocou, inclusive, na Revista Espírita também. Então, o que ele fez? Ele está em 1968, ele está publicando a Gênesis, ele vê a importância de tudo isso, ele publica esse mesmo artigo dentro da Gênesis, ele faz um livreto avulso para falar da importância disso. Depois ele solta isso ainda dentro da Revista Espírita na íntegra, né? E nós temos que entender, dentro da contextualização que nós estamos conversando, que isso, deixa eu só pegar outra janela aqui para compartilhar. Que isso é a base da referência que nós temos que montar para estudar, processar qualquer princípio espírita, né? Então, ele vai colocar assim, né? Antes, no primeiro, estou pegando aqui, ó, na introdução, página 39 do livro, né? Vou ler aqui para ver. Antes de entrar no assunto, pareceu-nos, nos afirma Kardec, necessário definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares que afastam dela qualquer ideal de misticismo constitui o primeiro capítulo, intitulado Caracteres da Revista Espírita. Pedimos que se atenha com seriedade a esse ponto, porque, de certo modo, ali está o nó da questão. E mais um pouquinho para frente, ele vai falar
que a generalidade e a concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina espírita. A condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Então, quando a gente pega alguns conceitos que vão estar fora desses 62 caracteres da doutrina espírita, nós estamos podendo assumir qualquer coisa de caráter, de opinião isolada, mas não é de responsabilidade nem da alçada do Espiritismo. E é isso que a gente estava conversando, porque muitas coisas, às vezes, chegam para a gente, ou de palestrante, ou de literatura espírita, ou até de conceitos de como nos comportarmos, né? Que se a gente bem entender a referência que nós temos na doutrina espírita, não caberia, às vezes, enxertar no movimento espírita vários conceitos, dogmas e princípios que essa atenção já poderia refutar várias obras. Então, era isso que a gente estava falando. Eu acho importante. Eu estou relendo esse capítulo, esse primeiro capítulo, e eu mesmo vou me deparando com tantas coisas que ali estão inseridas que já refutariam, né, vários conceitos que às vezes o pessoal está falando que é uma verdade espírita, ou estão preocupados, né, de dar um jeitinho mais ou menos, porque o mundo trata o assunto de outra maneira, né? Então, eu acho que é bem interessante cada um que puder ler esse primeiro capítulo da Gênesis, e o mais importante, dentro das adulterações, esse primeiro capítulo ele foi quase nada mexido, então não teria justificativa, mesmo com as alterações que ocorreram na Gênesis, não justificaria a gente se perder, porque os princípios basilares, ele está na Revista Espírita, está nesse folheto e também está na Gênesis, né, quase que inalterado. As coisas que foram colocadas ali não dariam subsídios para que a gente mudasse o referente, né? Então, isso me chamou muita atenção, que muitas das coisas, talvez, que aconteça no espiritismo, isso a nível de movimento espírita, ele se deve muito mais à ignorância e à falta de estudo do que propriamente uma articulação que Rustang queria propor, né? Isso aconteceu? Aconteceu, mas quem leu essas obras, em verdade, né? Se a gente levantar a mão aqui, quem leu a Gênesis inteira? Aí podemos fazer uma pergunta, quem estudou a Gênesis? Então, aí a gente vai vendo o problema que nós estamos inserindo. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, a ideia é bater papo, discutir. A orientação do Espírito de Verdade é instrução. Para ser instrução, precisa ter aí uma troca, né? Então, né, vocês vão ajudando aí, que senão... Né? Então, na continuação aqui, das predições conforme o Espiritismo, teoria da presciência, item 6, né? Essa teoria da presciência não resolve, talvez, de uma maneira absoluta, todos os casos que possam apresentar a revelação do futuro. Não se pode, porém, desconvir que ela se coloca no princípio fundamental. Se não se pode tudo explicar, é pela dificuldade para o homem de se situar nesse ponto de vista extraterrestre, por sua inferioridade, mesmo seu pensamento incessantemente reestabelecido na senda da vida material, é frequentemente impotente a se desligar do sol. De certo modo, certos homens, não como jovens pássaros, onde as asas muito tênues não lhes permitem elevar-se no ar,
ou como aqueles que a vista é bastante curta para ver ao longe, ou, enfim, como aqueles que faltam de um sentido para certas percepções. Então, ele está falando aqui, dentro do que a gente tinha estudado, do item 1 ao item 5, que era a teoria, né, pela lógica e o bom senso que ele estava traçando, como referência, né, para validar como tratar essa pré-ciência. Mesmo assim, Kardec ainda faz o alerta, né? A nossa dificuldade, né, enquanto homens, de nos situarmos nesse ponto de vista extraterrestre, da gente deixar o terra-terra por conta da nossa inferioridade, né? Mesmo nos pensamentos incessantemente recebidos na senda da vida material, eu acho que é isso que a gente estava tentando colocar no começo, né? Essa falta de referência dos princípios espirituais, de como funciona a legislação, né? A ciência espiritual em si, toda essa constituição do fluido, do corpo espiritual, que Kardec ali, a espiritualidade, colocou os itens para que a gente, no capítulo 14, para que a gente pudesse tomar ciência dessas referências, para que quando a gente entrasse nos milagres, né, dos evangelhos, a gente pudesse ter aquela base para não fazer confusão, para não cair no misticismo, para não cair em conceitos materialistas ou em conceitos dogmáticos e assim por diante. Então, é muito importante nós termos a referência que a espiritualidade tem aí nos revelado, né? E Kardec coloca, né, também na introdução da Gênesis, que a revelação ela só é válida enquanto ela revele uma verdade, né? E aí sim ela é tida como revelação. Por isso que ele coloca lá no comecinho, né, a revelação, a primeira revelação, Moisés, e aí ele descarta tudo o resto que não é, a segunda revelação, e depois a terceira revelação. Isso está lá nos caracteres da doutrina espírita, né? Lá no, sei lá, por volta do item 14, 15, 16, ali por ali, não lembro de cabeça, mas está ali no começo, né, das 62 pilastras. E é muito importante entender aquilo, né, e essa consequência, justamente para que a gente possa também compreender essa pré-ciência, né? E na terminologia que Kardec está querendo nos apresentar. Então, para compreender as coisas espirituais, ou seja, para que se faça ideia precisa quanto a que fazemos de uma paisagem que estivesse sobre os nossos olhos, falta-nos verdadeiramente um sentido, né? E esse sentido, por que sentido? Porque esse sentido que nós temos, que são os 5 sentidos, né, os sentidos fisiológicos, eles não nos dão capacidade de sentir o extrafísico. O extrafísico, o que as coisas espirituais, elas vão ser através dos sentidos fisiológicos também, mas elas vão ser canalizadas pela percepção do espírito, que é diferente. Porque a percepção do espírito está na imaginação, está na vontade, está no poder de raciocínio, né? Está nos atributos da alma. Agora, o sentido fisiológico, ela está no tato, está no paladar, ela está no olfato. Então, essas sensações faltam para varrer o plano espiritual. Não é com o campo material, né? Não é com as leis da matéria, se a gente puder fazer esse resumo, Kardec faz assim, que nós compreenderemos ou estudaremos, né, ou validaremos as ciências espirituais. As ciências espirituais precisam ter referências espirituais para poder ser tratada como uma ciência. Então, isso é o que fez Mesmer, já quase 100 anos antes, não partir para o embate, né, na academia de uma prova científica material, né, aonde um dos confrontantes era Lavoisier, que teria uma teoria das moléculas ponderáveis,
dos fluidos calóricos, dos fluidos energéticos, mas isso como uma matéria que teria peso, né, e pudesse se desdobrar, que era depois a corrente dos fluidistas, que Kardec fala que essas correntes dos fluidistas, né, do magnetismo dito fluidista, não tinha nada a ver e era completamente contrário à teoria do magnetismo animal e por consequência, à teoria do espiritismo. Né? Então, se a gente não entender, voltar lá no tempo, entender o que Lavoisier estava defendendo, qual que era a ciência da época, qual que era a composição mental deles, da imaginação deles, e como que eram as moléculas, que eram moléculas indivisíveis, né? Então, fica difícil de hoje a gente conseguir compreender todo esse processo. Então, há que se fazer um esforço de voltar, né, de contextualizar lá no tempo de Kardec, para que a gente possa ter também essa compreensão do que ele estava falando, do que ele estava defendendo. Porque se a gente for pegar lá o positivismo que Kardec estava defendendo, por exemplo, não tem nada a ver com o positivismo de Augusto Comte. É um outro positivismo. O socialismo que Kardec estava defendendo não tem nada a ver com o socialismo depois marxista. Então, se a gente não souber aonde nós estamos navegando, a gente pode fazer muita confusão e estar defendendo coisas que não são da alçada do espiritismo. Né? Então, precisamos tomar cuidado. E, para isso, né, uma dica aqui é 62 caracteres da natureza, da revelação da doutrina espírita. Então, para nós, né, é o que ele vai falar aqui. Falta verdadeiramente um sentido. Exatamente como a um cego falta o sentido necessário para compreender o efeito da luz, das cores e da visão, sem o contato. Então, somente pelo esforço da imaginação. Olha que bonito isso. Porque a imaginação, quem tem o poder da imaginação e da criação é a nossa alma. Aí é um atributo do espírito. E é daqui que começa toda a parte do espiritismo e toda a parte da filosofia. Porque se o precursor do espiritismo é Sócrates, né, e Platão, nós estamos entrando no campo da potencialidade da alma que requer a utilização da imaginação. Então, continua aqui a espiritualidade de Kardec, né? Eu não sei se essa fala de Kardec ou da espiritualidade, então eu vou colocando aqui como trabalho da dupla, né? Kardec e os espíritos da codificação. Então somente pelo esforço de imaginação e com o auxílio de comparações tiradas nas coisas que nos sejam familiares que podemos chegar a essa compreensão. Então, como é que nós vamos compreender as coisas espirituais? Por paralelo, né? Por similitude, por efeitos de comparação. E aí vem Jesus. O reino do céu é como, né, um fazendeiro que faz assim, 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 e pega as coisas do cotidiano para sondar a parte espiritual. Então, você pega... E aí precisa dessa imaginação. Então, você pega coisas por comparações. A comparações ao quê? Ao que não são reais. O que é real para nós? É o que eu posso pegar. Essa garrafa aqui, esse livro que está na minha frente. São coisas que eu estou vendo e pegando como real. E para eu fazer o paralelo, né, com a ciência espiritual, eu preciso usar a comparação. E foi nessa metodologia que Kardec mergulhou dentro do espiritismo. Ele foi comparando, aonde a primeira máxima dele falou assim: não há efeito sem causa. Então, se não há efeito sem causa, eu preciso, para ter uma causa, um fato, um fenômeno mediúnico, eu preciso ter alguém produzindo isso. E aí ele começa uma investigação. Né? Então, continua ele aqui, entretanto, coisas materiais só podem dar ideias muito imperfeitas das coisas espirituais. Então, nós precisamos ter essa referência.
Quando a gente está comparando alguma coisa, e nós assim podemos fazer e devemos, né? Mas isso não podemos tomar na totalidade, não podemos aceitar isso como uma verdade irrefutável diante da terminologia que a gente usa. Porque o Paulo ele vai falar, palavra mata, mas o espírito vivifica. Porque o que eu estou pensando, as imagens que estão se formando na minha mente agora, para tentar passar isso para vocês, eu tenho que codificar isso em palavra. Vocês estão recebendo essas palavras e provavelmente estão produzindo outras imagens, né, que eu espero que seja mais próxima da minha, mas nunca vai ser as mesmas. Porque cada um tem um passado, cada um tem uma bagagem, cada um tem um arquivo mental, cada um tem um esforço na matéria, cada um instruiu mais ou menos em um determinado ponto, e a referência comparativa de um engenheiro, de um arquiteto, de um tecnólogo ou de uma pessoa que está mexendo com jardinagem, elas são diferentes, mas todos podem, por comparação, desvendar e varrer esse plano espiritual. Tanto é verdade que o Emmanuel ele fala assim, os verdadeiros sacerdotes da atualidade são os cientistas, são os filósofos, são os escultores, são os homens do cotidiano, são os médicos, porque cada um, dentro das suas atribuições das coisas materiais, tem a condição de compreender, por comparação, as coisas espirituais. Não é? Então, isso é muito bonito, porque na instrução, nós precisamos trocar essas ideias para eu perceber como o Ravazzi pensa, como o Marcos está pensando, como o Crispim está pensando, para que a gente possa, na interação, extrair o melhor sumo, né, de cada leitura que nós estamos fazendo. O povo hebreu, eles tinham muito mais habilidades nessas retóricas, né, porque eles eram preparados para isso. Então, eles estudavam uma passagem da Torá, eles liam um salmo para validar aquilo, e aí aquele mestre, aquele ancião, sentava, cara, principalmente com os meninos ou com os jovens, e faziam da mesma passagem que cada um retirasse uma interpretação diferente, não poderia ser igual a do companheiro que já falou. Olha que coisa bonita, mas teria que ter, né, a profundidade, aonde você conseguiria elevar, né, as oitavas, né, as notas musicais, você conseguiria extrair as essências cada vez mais rarefeitas, ou mais subentendidas ou incutidas no texto, que à primeira vista você não conseguia tirar. Então, isso dá um trabalho, né? E precisa de um treinamento, que nós ainda, no movimento espírita, estamos longe de praticar. Pelo contrário, às vezes eu vou colocar alguma coisa, o Ravazzi vai colocar outra, a Elaine coloca outra, se for num grupo lá de estudos, às vezes dá uma confusão, né? Porque nós não estamos preparados para esse tipo de diálogo, de retórica mesmo, né, enquanto crescimento individual, mas a gente acha que se ela está falando, ela está criticando a minha pessoa, ou se eu estou falando alguma coisa, eu estou ali, sei lá, maltratando o Marcos aí, né? Então, nós precisamos, primeiro, para que isso dê certo, nós precisamos nos desarmarmos, né? Acho que nós temos que entrar de todo o corpo, de toda a alma, né? De toda a nossa vontade, de todo o nosso desejo, realmente, de tentar entender o que a espiritualidade está trazendo. Então, coisas materiais só podem dar ideias muito imperfeitas das coisas espirituais, razão pela qual não deveríamos tomar essas comparações ao pé da letra. E crer, por exemplo, no caso em questão, sobre o alcance das faculdades perceptivas do espírito dependerem de sua elevação efetiva, e que eles tenham necessidade de estar sobre uma montanha ou acima das nuvens para abarcar o tempo e o espaço. Quer dizer, fazer uma leitura literal da Bíblia, do Antigo Testamento, é basicamente, né, matar o espírito da letra. Porque nós vamos estar fazendo comparações físicas, né? Então, nós vamos gastar aí
milhões e milhões de dólares para buscar a Arca da Aliança, né, física. Ou nós vamos gastar aí excursões e mais cruzadas para encontrar o Santo Sudário. Ou nós vamos estar em busca da Arca de Noé. Então, quer dizer, fica uma coisa completamente assim, né? E a essência espiritual se perde, porque a gente está preocupado com o pé da letra do negócio, né? Então, muitas vezes, a gente perde um esforço tremendo, né, com avaliações textuais e esquece da instrução espiritual e do que aquilo pode nos fazer melhor enquanto ser humano, enquanto evolução moral e enquanto, né, elevação, porque elevação aqui é um comparativo, né? Se você estiver acima da montanha, você varre com o olhar de quase que instantaneamente a estrada, né? Aquele exemplo que o Kardec colocou, né? O viajante que está caminhando, o assaltante que está lá atrás da moita da mata, e assim por diante. Então, é fácil de a gente prevermos, na presciência, de que se ele continuar naquele caminho, ele vai encontrar um buraco, ele vai encontrar um saltimbancos, ele vai encontrar um precipício. Por quê? Porque a coisa está desenhada ali e a gente está marcando. Agora, no caso dos espíritos, não basta eles subirem, né, em metro linear, eles têm que subirem em uma nomenclatura aí, uma medida, né? Uma unidade de medida é moral, não é se ele está a 10 quilômetros da Terra, não é isso. Né? Então, não precisamos. Isso é muito importante, para que a gente não faça complicações nas horas das interpretações. Muitas vezes a gente vai ler um texto de André Luiz ou de Emmanuel e a gente se perde na palavra e não pega o conceito por trás dali. Né? Então, a referência nossa, às vezes, é material. Nós não temos uma referência espiritual. Então, o pessoal está querendo fazer um monte de coisa, né? Quer casar dentro do centro espírita, né? A gente estava falando isso, né? A comemoração do Dia dos Pais, ou Dia dos Avós, ou vai comemorar o Coelhinho da Páscoa, quer dizer, se a gente bem entender, ou a gente vai, não, perdemos, né, o nosso pai, perdemos a nossa mãe, quer dizer, então são conceitos que a referência está completamente equivocada, não são referências da espiritualidade, e nós precisamos enfrentar esses pontos cruciais, porque senão, por falta, às vezes, de mergulhar nesses assuntos delicados, né, fugindo do embate, nós, às vezes, estamos ali promovendo ou deixando a coisa num nível superficial e nos pegamos, né, aprisionados em velhos conceitos, que não está fazendo bem para ninguém. Pelo contrário, está fazendo mal para um monte de gente. Então, precisa, claro que tem que ter bom senso do que eu estou falando, mas nós não podemos deixar as coisas passar batido. Não, está tudo certo, deixa assim. Eu acho que se é para defender o espiritismo, nós precisamos defender o espiritismo, né? Aliás, está até no Estatuto da UNELAR, que uma das premissas, né, é essa. Então, essa faculdade nossa é inerente ao estado de espiritualização, ou, caso se preferir, de uma desmaterialização do espírito. Isso significa que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, ainda que muito imperfeitamente, à visão do homem que está sobre a montanha. Essa comparação deve, por finalidade, mostrar simplesmente que esses acontecimentos, para uns estando no futuro, estão no presente para outros, e podem, assim, serem preditos. O que não implica que o efeito se produza da mesma maneira. Então, é muito importante. Aquele trajeto está predito, mas o efeito daquilo não
vai se produzir fidedignamente, porque senão nós vamos estar trazendo um fatalismo, né? Não, a pessoa vai ter que ser esfaqueada, ela vai ter que perder uma perna, ela vai ter que perder um braço. E não é assim, não é? Então, nós programamos o nosso processo reencarnatório como um conceito, como algumas diretrizes que precisamos desenvolver ou passar. Agora, os efeitos e as consequências daquilo é no dia a dia, porque senão não teríamos livre-arbítrio. Então, a coisa estaria lá já como, né, não tem jeito. Então, eu já tenho a culpa, eu vim aqui por queda, né, eu sou inclinado ao mal, já sou um pau que nasci torto, e aí eu preciso de um intercessor para me corrigir. Então, volta no segmento que eu vou precisar, né, de uma igreja para me salvar. Então, fora da igreja não tem salvação. Então, esses conceitos eram o que Kardec procurava desconstruir, né? Então, nós precisamos estar muito atentos para não estar fazendo um trabalho inverso, né? Fortalecendo o materialismo, fortalecendo o dogmatismo, fortalecendo os processos de exclusões, os processos de competições, os processos, né, de lutas de um contra o outro. Então, tudo que for fora de Jesus, nós estamos trabalhando para o materialismo, né? E nós, às vezes, não damos conta, porque a nossa educação é materialista, né? A nossa formação é materialista, a nossa... quase que tudo é materialista hoje, né? Até movimentos espíritas estão querendo forçar o espiritismo ter conceito materialista. Então, fica complicado, porque é uma luta, né? É difícil o negócio. Então, portanto, para desfrutar dessa percepção, o espírito não precisa ser transportado para nenhum ponto do espaço. Ó, perceba aqui que ele já mudou a terminologia, né? Para desfrutar dessa percepção. Então, não é de sensação. Quem sente é o físico. Quem percebe é o espírito. Por isso que precisa ter essa separação, para que a gente possa bem compreender, senão nós vamos misturar as coisas, né? Então, para desfrutar dessa percepção, o espírito não precisa ser transportado para nenhum ponto no espaço. Aquele que está na Terra, ao nosso lado, pode possuí-lo em toda a sua plenitude, como se estivesse a 1000 léguas de distância, enquanto não vemos nada além do nosso horizonte visual. Com a visão dos espíritos, não é como a visão dos espíritos não é produzida da mesma maneira, nem com os mesmos elementos que a dos homens, o horizonte visual deste é muito diferente. Então, isso é muito importante nós compreendermos, porque o espírito não vê com o olho, né? Não é produzida, nos afirma aqui Kardec, da mesma maneira, nem com os mesmos elementos que os dos homens. O horizonte visual destes é muito, não é pouco, não, é muito diferente. Então, nós precisamos levar isso em conta. Quando nós estamos dando um atendimento fraterno em âmbito espiritual, não adianta a gente pensar com a fisiologia do corpo. Nós vamos induzir esse espírito a erro, né? Ele está queimando e a gente vai, né? Nós vamos potencializando a dor física, aonde ele já não tem mais o físico. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, para que a gente não deixe aquele espírito, por exemplo, né, pior do que ele já se encontra, por inabilidade, justamente porque a gente não sabe o que nós estamos fazendo, né? Então, claro que tudo com muito amor, tudo no tempo certo, mas nós não podemos ser conivente com o erro, né? Então, pelo menos é a minha opinião particular, né? É a minha leitura que eu estou fazendo, né? E aí eu
eu vou falando desse jeito para justamente provocando, para que a gente pense, né, questione e aceite ou não, que procuremos e que possamos correr atrás, né, dos conceitos que nós estamos fazendo quando nós estamos atendendo, seja um espírito desencarnado ou seja um espírito encarnado que está com sofrimento, né? Então, o horizonte visual do espírito é completamente diferente da visão de um ser encarnado. Agora, esse é precisamente o significado que nos falta para podermos concebê-lo. O espírito, comparado ao encarnado, é como um vidente comparado ao cego. Então, percebe que o simbolismo, o significado e a referência, se nós não conseguimos encaixar isso dentro de uma linha lógica e de uma construção que Kardec está trazendo para concluir nessa obra da Gênesis, nós estamos na obra que conclui toda a obra e o estudo de Kardec. Então, a Gênesis, assim, ela é um compêndio de conclusões de todo o tratado que Kardec ficou trabalhando. E nós temos que ter isso muito claro, né? Porque senão nós vamos achar que Kardec ficou bipolar no final, né? E não é isso, né? Então, olha como é bonito. Agora, esse é precisamente o significado que nos falta para poder concebê-lo, né? Então, nós precisamos entender que a visão espiritual é completamente diferente. Porque aí nós vamos poder usar do paralelo material. Então, quando nós estamos falando que a pessoa está no alto da montanha, ela não está no alto da montanha. Ela tem a capacidade, né, enquanto envergadura moral e as suas constituições do corpo perispiritual, dela abarcar coisas muito maiores, com mais profundidade, né, do que nós. Né? Ok? Pode ir. Tudo certo? Alguma colocação? Vocês querem completar aí, discordar, ajudar? Ou podemos dar sequência? Vai falando aí, pega o microfone. Então, no 8. Além disso, devemos considerar que essa percepção não se limita à extensão, mas abrange a penetração de todas as coisas. Então, a percepção do espírito não se limita só ao horizonte, só ao comprimento, só à extensão, mas ele abrange também a penetração de todas as coisas. Então, quando um espírito está nos vendo, ou quando nós estivermos na condição emancipado, né, sem muito reverberação do corpo físico, dependendo da nossa condição, nós podemos ver em extensão e em penetração. Em penetração significa que quando eu estou dialogando com um espírito, né, eu tenho que ser verdadeiro, porque se eu estiver mentindo, né, o espírito, mesmo ele sendo mau, mais inteligente, ele vai ver a mentira que nós estamos falando. E não é poucas as vezes, né? Ah, você está me dando lição de moral? Ó, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado. Por quê? Ele tem o poder do adivinho? Não, porque ele tem o poder de penetração. E nós vamos entender isso. Então não dá para dialogar num atendimento fraterno, numa colocação, numa conversa com um espírito, se nós não formos, sairmos da premissa de sermos verdadeiros. Não tem jeito. Né? E isso é muito bonito. E isso é um aprendizado que o Espiritismo nos traz. Então, o exercício mediúnico, quando a gente está sentado ali, né, para poder fazer isso, seja como médium de sustentação, seja como médium ostensivo, seja qualquer tipo, né, de auxílio naquele momento, nós precisamos estar verdadeiramente ali, 100% presente, 100% envolvido naquilo e 100% verdadeiro, independente dos meus erros e os meus vícios e os meus equívocos. Porque eu tenho que ser verdadeiro. E isso é a diferença, né? Para poder ajudar a outra pessoa.
Porque aí você quebra, né? Tudo isso com o quê? Com o amor, que nós estamos ali com todos os nossos defeitos, mas estamos ali de coração aberto, nos mostrando verdadeiramente no propósito daquilo que nos compete, ou que temos capacidade de auxiliar, né? De qualquer maneira que seja, nem que seja com uma prece, uma vibração, uma doação mínima de fluido animalizado, o que seja, né? Mas o que nós não podemos é ser falso, ser mentiroso, né? Tá lá no engodo, tá passando hora, né? Fazendo, eu vou na reunião mediúnica para pagar os meus pecados dos meus erros de anteontem. Quer dizer, esse tipo de coisa é completamente descaracterizar o referente do espiritismo, né? Então, eu estou no mesmo processo, eu pequei a semana inteira, aí eu vou lá, confesso para o padre, 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso, mas não sei o quê, dou mais 4 cestas básicas, e aí eu estou livre e liberado para pecar mais 6 dias, né? Depois eu volto. Então, se for ficar nesse círculo vicioso, a nossa referência está completamente equivocada, né? Então, reiteramos, uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. O que é desmaterialização? Significa evolução moral, não é? Quando Deus nos criou, ele criou simples e ignorante. Então a espiritualidade vai falar assim: está num estado de nulidade intelectual e na nulidade moral, nulo, zero, né? Nós nascemos, fomos criados por Deus simples e ignorante. Simples, né? Sem nenhuma zero de desenvolvimento moral. Ignorante. Zero de desenvolvimento intelectual. Então, conforme a gente ganha intelecto, poder de comparação na matéria, nós vamos também ganhando poder de decisão e vamos ganhando tônus moral. Conforme isso vai andando, né, nós vamos desmaterializando-nos. E é isso que vai dar a condição, um dia, de extensão e de penetração de todas as coisas. De todas. Das coisas materiais e das coisas espirituais. Né? Então, a encarnação a amortece, sem cancelá-la completamente. Então, um espírito desmaterializado, quando ele encarna, ele condensa isso. E a encarnação, no corpo físico, amortece essas potencialidades, mas não cancela completamente. Porque a alma não está trancada no corpo, como em uma caixa. O encarnado o possui, embora sempre em menor grau do que quando estava completamente desligado. É isso que dá a certos homens um poder de penetração que os outros não têm. Uma maior acuidade da visão moral, uma compreensão mais fácil das coisas extramateriais. O espírito encarnado não apenas percebe, mas também preserva a memória do que viu no estado de espírito livre. E essa memória é como uma figura que reflete em seu pensamento. Durante a encarnação, o espírito vê, ainda que vagamente, como através de um véu, no estado de liberdade, vê e compreende claramente. O princípio da visão não é externo a ele, mas está nele. E isso é muito bonito, porque o princípio da visão está dentro de nós, né? Então não é externo a ele. Então, esse princípio no âmbito espiritual é interior, né? No nosso caso aqui, a visão ela é um reflexo do exterior, porque nós estamos encarnados. Então a visão aqui está fora, que eu não vejo o que está dentro de mim, eu vejo o que está fora de mim. Quando eu estiver lá, eu consigo ver por completo.
Então, é diferente. Mas como é que é isso certinho, Arthur? Eu não sei. Kardec está falando aqui. A comparação ela é imperfeita, né? E eu não tenho nem capacidade para discutir isso. Nós só estamos fazendo aqui, né? Olha, pelos referentes que nós temos, pela capacidade imaginativa que já alcançamos, temos a condição de comparar. E dá para entender, né? Mas na sua profundidade? Não, claro que não. Né? A coisa está longe de ser completa. Né? Então, é por isso que ele não precisa da nossa luz externa, por sua causa do efeito do desenvolvimento moral. O círculo de ideias e concepções se expande por efeito da desmaterialização gradual do perispírito. É purificado dos elementos densos que alteraram a delicadeza das percepções. Dessa forma, é fácil entender que a expansão de todas as faculdades resulta do progresso do espírito. Então, você vê que o Kardec ele está justamente pegando aqui todo o tratado, né, de Maynard de Briand, que há quase 100 anos antes, do espiritualismo racional, aonde separa onde tem lá, que era estudado na Universidade de Sorbonne, em 1830, já se estudava isso na Universidade de Sorbonne, Kardec era professor lá, né? Ele estava familiarizado com esses conceitos. O espírito, né, é uma alma encarnada. Eles já tinham esses conceitos. Eles estudavam até a Odisseia. Eles estudavam que a fisiologia tem as sensações físicas e que estão canalizadas em dor e prazer. E as qualidades e as percepções da alma são a vontade, a imaginação, o poder de raciocínio. E você vê que Kardec aqui, quando a gente consegue fazer essa comparação, entendendo o que eles estudavam na academia e o que os espíritos estavam pegando, né, enquanto conhecimento para poder comparar o plano espiritual, eles estão, todas as horas que eles falam de percepções, estão se atribuindo às qualidades do espírito. Todas as horas que eles falam de sensações, eles estão atribuindo às sensações físicas. Todas as horas que eles falam de paixões, eles estão falando de paixões fisiológicas, dor e prazer, paixões mesmo, né, do corpo animal. Toda hora que eles estão falando de virtude, eles estão falando de qualidades intrínsecas da alma. E isso é fundamental para que a gente possa bem compreender e não fazer muita confusão. Quando eu comecei a pegar esses pontos, né, eu comecei a ter um olhar de Kardec e dos ensinamentos dos espíritos, que eles estavam pegando a referência também acadêmica para poder validar os conceitos, para que a gente pudesse nos entendermos. Então, quando Kardec está colocando que o espiritismo, né, é um desenvolvimento do espiritualismo racional, ele não está brincando. Ele está falando que os conceitos, primeiro, estavam no espiritualismo racional. Quando a gente vai abrir uma obra de Paul Janet, de 1800 e qualquer coisa, que era dado aqui na escola do Dom Pedro, né? Vai estar lá escrito lá essas coisas que eu estou lendo para vocês. Quem quiser se interessar, eu tenho os 2 tombos aqui, eu baixei em PDF lá da Biblioteca Nacional, né? E você começa a ler, você vai ver que o espiritualismo racional, ele vai dar a base das primeiras questões do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A resposta estava lá sendo estudada na academia. Então, não foi tirado do nada. Né? Então, tem os conceitos da revelação espíritas? Tem. Mas eles estão se embasando em princípios e estudos já consagrados na ciência, que para nós, pela distância, nós perdemos a referência. Né? Hoje, os nossos ensinos aqui é 100% materialista, inclusive a medicina. Lá naquela época não era. Tinha a corrente espiritualista.
né? Eles estudavam a alma encarnada, eles estudavam a alma nos animais, eles estudavam os princípios das caracteres de Deus. O que Deus não podia ser, está lá, está tudo lá, o que está no livro dos Espíritos. E isso fica mais bonito, porque a gente vai compreendendo que nós precisamos avançar com a inteligência para ganhar a compreensão e a condição do moral, do livre-arbítrio. Né? Por isso, talvez, que o Espírito de Verdade vem falar assim, ó, instruí-vos. É o segundo mandamento. Nós precisamos de instrução. É com a instrução, é com o desenvolvimento intelectual que nós vamos conseguir dar o passo do desenvolvimento moral, e não o contrário. Né? Isso também, para mim, pode ser que eu esteja errado, eu estou aqui falando também como eu compreendi, né? Não estou falando que eu estou certo, mas eu estou dividindo como eu estou lendo a obra, né? E eu estou dando a referência. Olha, a obra eu estou pegando nas obras das fontes primárias. Né? Jesus lá é questionado pelo doutor da lei. Olha, o que eu preciso fazer para entrar no reino do céu? O que está escrito na lei? Está escrito isso, né? Que eu preciso amar o próximo, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo. Ele falou assim, então vai e faça. Quer dizer, o problema, às vezes, a gente até tem as obras nas fontes primárias. Será que eu estou lendo certo? Aí é por isso que eu estou dividindo aqui com vocês. Né? O que eu tiver errado, né? Ou com uma leitura não apropriada, aí a gente precisa dialogar. Olha, vamos rever esse ponto. Esse ponto eu acho que não é por aí. Esse ponto aqui está errado. Eu acho que isso é o ganho, né? Isso é o que o Espiritismo precisa. Não pelo Espiritismo, mas nós, para evoluirmos dentro da própria doutrina e não badernar muito o que já fizeram com ela. Hein? Tem mais uns 5 minutinhos. Vamos ler mais essa aqui, para acabar? Na nona, é o grau de amplitude das faculdades do espírito que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Quer dizer, é o grau de amplitude das faculdades do espírito que na encarnação o torna mais ou menos aptos a conceber as coisas espirituais. Isso aqui é um princípio. É a amplitude das faculdades espirituais. Então, assim, é eu ler toda a Barça que vai me dar condições de conceber as coisas espirituais. É eu tomar banho de água de sal que vai me dar as condições de conceber as coisas espirituais. É eu fazer a viagem a Compostela de joelho, subindo não sei quantos degraus. É isso que vai me dar a amplitude de conceber as coisas espirituais? São questionamentos. Né? É isso. Como que eu faço para aumentar o grau de amplitude, de penetração, né, e de extensão das faculdades do meu espírito nessa encarnação? O que eu preciso fazer enquanto um ser encarnado para alcançar esses desenvolvimentos? E eu não posso desprezar o corpo. Não é? Eu estou lendo uma obra aqui que não tem nada a ver com o espiritismo, mas está me ajudando imensamente para compreender esse item 9. Né? Se eu não me lembro aqui, a Anthony Sertilange, ele é um frei de 1800 quase ali na virada do século, 1800 e finalzinho ali, 1900, aonde ele vai revelando os princípios para a formação do caráter do ser, mas também a formação dos princípios. Eu vou pegar certinho lá, depois eu trago, eu esqueci o nome do livro certinho. Mas o que ele dá um alerta lá é que para que a gente possa desenvolver as faculdades do espírito, nós não podemos desprezar também isso, né, em contemplação excessiva, nós não podemos ficar só
fazendo exercícios espirituais, ou ler coisas para desenvolver a mente, mas nós temos também que cuidar do corpo, então tem que ter esse equilíbrio. Eu achei bem bonito como ele está tratando disso. Então, todavia, essa aptidão não é a consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. A ciência comum não a dá. É por isso que se vêem homens de grande saber que são cegos para as coisas espirituais, como os outros, né, o são para as coisas materiais. Eles são refratários a elas, porque não as compreendem. Isso tem a ver com o seu progresso, ainda pouco desenvolvido nesse sentido moral, né? Ao passo que se vê pessoas de uma instrução e de uma inteligência comum compreendê-los com maior facilidade, o que prova que eles tinham a intuição prévia. E é entre eles uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, quer em sua existência anterior, como outros têm a intuição das línguas e das ciências que a possuem. Eu vou voltar esse item 9. Tem duas obras aqui que eu acho que completa. Confissões de Santo Agostinho e essa obra aí do Anthony, né, Sertilage, que eu acho que dá para fazer essa ponte com o que está falando aqui, para depois a gente entrar em Kardec. Eu acho que vale a pena nós gastarmos um tempo com isso, porque ele vai falar aqui, ó, a aptidão não é consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. E isso é muito importante. Né? Então, acho que já deu 9 horas. Vou parar aqui, a gente volta no item 9. Né? Agradecer aí a paciência de todos vocês, né?